Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Uhul! Bem-vindos ao nosso aquecimento pro nosso intensivão BPF. Tava ali já mandando as mensagens que hoje eu que faço tudo, meu Deus do céu! Correria, né, meu povo? Mas eu quero falar várias coisas pra vocês. Nossa, olha lá minha luz atrás, era pra estar na frente, né, gente? Mas tudo bem, acontece aqui na correria. Várias coisas que eu queria conversar com vocês, né? Uma é... Tô muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Tava com saudades já, eu sei que eu ando meio sumida por aqui, mas tô feliz que a gente vai se encontrar agora todo dia. Vocês estão preparados pra me encontrar todo dia? 19 horas vai ser nosso bate-horário, né, gente? A gente muda os horários, mas tá aqui sempre juntos. E eu quero saber se vocês também estão super empolgados de estar todos os dias aqui comigo, 19 horas. E vem muita coisa boa por aqui. E aí, gente, o que eu queria falar pra vocês? Que eu ando meio sumida por motivos de... Estou tendo ideias de um novo negócio. Meu Deus do céu, essa cabeça não para, né? E, obviamente, eu vou contar pra vocês, porque... Quem aqui já participou de algum aquecimento antes comigo? Levanta a mãozinha que eu quero saber. Quem aqui já esteve, né, durante 2 semanas, todos os dias aqui comigo alguma vez anteriormente, me conte. E vocês sabem que eu sou aquele tipo de pessoa que conta as coisas, que não se aguenta dar spoiler. Ainda mais quando a gente começa a conviver, né? Imagina, todos os dias vocês aqui comigo, a gente se torna amigos, se torna íntimos enfim, e aí eu vou querer compartilhar com vocês. Então ando meio que, né, entre aspas, meio que sumida por motivos de estou criando um novo negócio que obviamente tem a ver com consultoria de alimentos, né? É uma ideia extremamente inovadora, mas prometo que eu conto pra vocês com spoiler, quem sabe ainda nesse aquecimento pro intensivão, combinado? Só se vocês participarem muito comigo aqui. Ai, até cansei já, não tava mais acostumada a conversar assim um monte com vocês. Mas aí, gente, vamos lá. Estamos aqui no nosso... começando agora oficialmente, né? Nosso aquecimento para jornada, eita Paula, pro intensivão BPF. E hoje o nosso tema tá incrível, né? Vai ser sobre um tema que eu amo e que eu acho que já é um super diferencial para minha empresa de consultoria e pro Felipe também, que vai entrar daqui a pouco aqui com a gente. Já vi que ele tá por aí. Já te chamo aí, Felipe. E que é justamente sobre projeto, obra, boas práticas, certo? Então vocês vão poder participar dessa aqui com a gente e vão contar também quem de vocês já participou de projeto, de obra e implementação de BPF nesses processos, tá bom? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, tá todo mundo aqui inscrito no intensivão, né, meu povo? Quero saber de vocês. Todo mundo aqui devidamente inscrito no intensivão? Sim? Todo mundo aqui já pegou o kit BPF? Sim? Já estão estudando o kit BPF? Me contem. Já estão no grupo do WhatsApp? Me contem também. Quero saber de vocês, tá? Então, todo mundo aqui tem que estar inscrito no nosso intensivão BPF, totalmente online e gratuito, que acontece do dia 4 a 6 de junho, por isso que vai ser um intensivão mesmo, tá? De BPF total prática, sem enrolação, mão na massa, porque o que acontece? Quando eu me formei, eu não sabia nada de boas práticas, nada. E não tinha cursos que contassem, não tinha as pessoas também que estavam dispostas a explicar sobre as boas práticas, então eu tive que aprender tudo na marra. E aí eu prometi pra mim mesma que eu não ia deixar, né, os meus alunos e, enfim, vocês consideram então todos aqui meus maravilhosos alunos, e não ia deixar então de transbordar esse conhecimento para as pessoas, né? Até hoje eu falo muito isso pra Deus, eu falo que quanto mais Ele me abençoar, mais eu quero abençoar a vida das pessoas, e essa é uma maneira que eu achei de poder transbordar, né, na vida de outras pessoas através desse intensivão totalmente online e gratuito para mostrar chão de fábrica mesmo, realidade mesmo e o que a gente tem que viver com relação às boas práticas no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá bom? Então, eu vou chamar o Felipe aqui, tá? O pessoal tá perguntando que não sabe do kit. Ó, o negócio é o seguinte... Antes de eu chamar o Felipe já até para dar esses recadinhos, com relação ao kit BPF, você se inscreveu no intensivão, certo? Online gratuito. Clicou no link aqui do meu perfil do Instagram e se inscreveu no intensivão gratuito. E aí, quando você se inscreveu, você recebeu um e-mail de confirmação. Aí você precisa confirmar esse e-mail, tá bom? Assim que você confirma esse e-mail, abre lá para você a página com o link para você pegar o kit BPF.
Se não, qualquer coisa, eu também posso mandar pra vocês nos grupos do WhatsApp, tá bom? Se vocês falarem, Paula, eu confirmei o e-mail, não chegou, não sei o quê. Beleza, eu posso colocar o link do kit pra vocês lá nos grupos que já estão fechados do WhatsApp, combinado? Se vocês quiserem muito. Pra vocês estudarem bastante nosso kit também. E quem já baixou o kit, me conta se vocês gostaram, se já estão estudando, como é que é. Se já deu pra colocar na prática. Vamos chamar o Felipe, que eu acho que ele já tá por aqui. Começando com tudo já nosso. Vou mandar. Então o pessoal pediu pra mandar no grupo, eu vou mandar então, tá bom, gente? Aí já facilita, né? Oi, Felipe. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e aí? Também, seja muito bem-vindo ao nosso aquecimento, né, de BPF. E não é a primeira vez que você tá aqui, né? Segunda vez. Então, Segunda vez já. bem-vindo novamente aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse quem é você, onde você mora, com o que você trabalha. Primeiramente, eu queria agradecer a você pelo convite, né? Que é um prazer fazer parte dessa live. Meu nome é Felipe Talk. Eu sou veterinário, sou formado em 2006 e desde que eu formei eu só trabalhei com inspeção. Quando eu formei não era isso que eu queria trabalhar com reprodução de bovinos, mas aí apareceu um frigorífico, um abatedouro de suínos para trabalhar e eu encarei e comecei nessa área e sem saber nada também, nunca tinha pisado no abatedouro. E trabalhei 2 anos e meio nesse abatedouro, era um abatedouro com CIF na época, e eu aprendi bastante coisa lá dentro. Já foi direto pro CIF, então? Direto do CIF, de cara com o CIF. Mas isso é muito legal, porque eu vejo que muitos veterinários, eles não vão para a área de inspeção porque é a prioridade deles logo de faculdade, né? Eles vão por oportunidade. Então, às vezes era de clínica, seja de pequenos ou de grandes, mas daí a clínica, de certa forma, né, aparenta estar um pouco saturada. Aí aparece uma oportunidade com inspeção, com tecnologia, com responsabilidade técnica, e eu vejo que muitos profissionais, inclusive, estão migrando, né? Você teve essa sorte de pegar já direto, né? Direto da faculdade já ter uma oportunidade, né? Até por causa que a minha faculdade não era muito voltada, a faculdade aqui no estado de São Paulo, pelo menos na época que eu formei, não era muito voltada para a inspeção. Então a gente tinha mas acho que nenhuma é. Tem gente que tem um semestre só, imagine. No Rio de Janeiro eles são mais preparados, né? As faculdades, sim. Aqui não achei, aqui em Curitiba eu não achei. Ó, a Isa aí do Rio de Janeiro tá aí. Ela Isa pode deve dizer saber. melhor que a gente. Mas enfim. Aí eu caí de paraquedas no CIF, né? E na época eu era o artigo 102, que hoje não existe mais. Eu fazia o papel do fiscal federal. Uhum. E tinha o RT lá também. E é muito complicada a situação, porque quem te pagava era a empresa e você fazia o papel do fiscal. É o que a gente conhece hoje por terceirização, né? Isso. Naquela época era o artigo 102 que falavam. Mas foi bom, eu aprendi muito nesse abatedouro e era chão de fábrica mesmo. Eu chegava de até tocar o porco na pocilga, sangrar o porco, fazia tudo, todas as operações eu fazia. E era recém-formado, então topava tudo, né? Sim, uma baita oportunidade. E depois aí eu fui fazer uma pós, depois aí tem que estudar, né? Especializar na área, senão... E aí depois, inclusive, você foi participar do serviço de inspeção, né? Isso aí, depois de eu trabalhar nesse abatedouro, eu fiz minha pós, aí eu estava trabalhando mais umas fábricas de conserva, aí me chamaram para implantar o Serviço de Inspeção Municipal em Rio Claro. Uhum. Foi um outro desafio também, né? Porque nunca tinha trabalhado com órgão público, prefeitura, mas tem que encarar. Eu encarei e tem que... Deu certo. Você tem, inclusive, vamos falar disso daqui a pouco, que inclusive você é um aluno supremo, né? Até o meu troféuzinho tá ali, vou querer que você mostre daqui a pouco também o seu. Ah, tá aí já, ó. Uhul! Com muito orgulho. Ai, meu Deus, esse troféuzinho que a gente nem conseguiu mandar a segunda leva ainda, de tão corrido que tá. Mas em breve a gente já vai mandar para os outros alunos, né? Gente, só para vocês entenderem que tem muita gente nova chegando aqui.
a gente tem níveis no curso, né? Então tem o nível hard, tem o nível easy, né? Que é quem acabou de entrar no curso, não tem cliente ainda. O nível hard, que é a pessoa conseguiu um cliente já. Aí a gente tem o nível master, que é mais de 5 clientes, ganhar mais de 5.000 reais. E a gente tem o nível supremo, que é aqueles alunos que se destacam e ganham mais de 10.000 reais por mês com RT e consultoria de alimentos. E aí eles estão ganhando esse troféuzinho aqui, ó. E o Felipe foi um dos privilegiados aí da primeira remessa, né? De ganhar o Muito, troféuzinho. Saiu de muito legal. Curitiba com muito carinho e foi para um reconhecimento. Eu não sei se você lembra, mas uma vez você falou no grupo Master assim: nossa, a gente como RT deveria ganhar um troféu. Você lembra que você Eu falou isso? lembro, todo Aí dia eu tinha que falei ganhar um assim, troféu. aí eu falei assim, calma, porque já tava nos planos dela. Eu falei, calma, gente, calma que vão ganhar. E aí, pelo menos, tem esse reconhecimento, porque não é fácil, né, Felipe? Sair do Não. zero e conquistar esse marco, assim, de ser um profissional supremo. Ainda mais que a gente estava conversando um pouquinho antes da live, em cidade pequena, né? Enfim, às vezes cidade que você já tentou implementar o SIM, uma série de desafios que a gente passa, né? De proprietário, às vezes, que não quer pagar, né? Realidade nua e crua. É. Eu já ficaram devendo para mim, Uhum. proprietário que não quer seguir o que a gente pede, então, uma série de fatores. Então, você merece os parabéns por ter chegado nesse nível. E a gente sabe que quando a gente conquista uma meta, qual que é a meta? Dobrar a meta, né? É, Então, agora galgar níveis maiores ainda. E a gente vai estar junto nesse processo. Mas, enfim, daí você estava contando da tua história. Daí você participou do serviço de inspeção municipal. E aí depois, como é que foi? isso, eu implantei o Serviço de Inspeção Municipal em Rio Claro Uhum, e do zero. E eu já tinha ouvido falar na minha pós do CISB, né? uhum, Que é a certificação federal. E eu sempre quis esse CISB no município. E eu fui tentando, mas é difícil porque é uma certificação do Ministério, ele cobra o município. Mas aí você chega para falar para um prefeito, para um secretário que você precisa de um carro, de um veterinário a mais, ele dá risada na sua cara. é complicado. E foi difícil. Mas eu consegui, depois de 5 anos tentando no município de Rio Claro, a gente conseguiu o CISB. Uau, Hoje eu não estou mais no Sim de Rio Claro, mas hoje o Sim de Rio Claro tem bastante empresa no CISB, no Sim, e está que funcionando. Eu legal. acho o importante é funcionar. Porque tem E muitos municípios por aí que tem o Sim e tem só lei, não funciona. E isso é ruim para o RT, porque o RT não consegue emprego, o veterinário não consegue pois é, emprego. Porque se não cobrar, não adianta. O cara não vai lá bater na sim. porta da prefeitura pedir um RT para ele. Vai ter Não, ele que. vai querer ficar clandestino, né? É, Ué, mas se a cidade não tá cobrando, se o município não tá cobrando, né, não tá fiscalizando, para ele tá é. ótimo. Então, às vezes, tem muitos proprietários que não têm esse conhecimento. E, às vezes, quando tem conhecimento, né, igual agora eu passei por uma situação, assim, parecida, me ligaram porque queriam se regularizar. Paula, eu quero me regularizar, me recomendaram você. Daí eu falei, ah, tudo bem. Olhei lá, a cidade tinha a lei, né, do SIM. E falei, ah, então, a gente consegue tirar o SIM, porque aí na sua cidade, não era aqui em Curitiba, era uma região metropolitana. Aí na sua cidade tem, né, a legislação do SIM, então a gente consegue fazer o SIM. Beleza. A gente fechou, tava quase fechando o contrato, eu fui entrar em contato, então, né, com o SIM, pra... Enfim, adivinha, não tinha. A cidade não implementou o SIM. Então era só no papel. Isso é muito surreal, né? Isso é muito surreal. Isso acontece muito isso, viu, Paula? Porque quando me chamaram, né, para implantar o Sim, era uma promessa de campanha. Então eles fazem promessa, eles copiam uma lei na internet lá, jogam a lei e falam que tem Uhum. Sim no município. Meu E aí o Deus. pessoal pensa que tem Sim e tem lugares que tem, que eu já vi que tem assim mais de 30 estabelecimentos com Sim, só que não tem um veterinário, nunca teve uma inspeção e tem o Sim. Não tem RT. Eu já vi o RT do estabelecimento aerofiscal do Sim. Eu já vi muita coisa por aí de Sim. Aí quando a gente vai descobrindo as realidades, a gente fica meio. É É, assim, ó, eu vou falar até uma coisa que é o meu calcanhar de Aquiles, porque eu não entendo por que tem tantos serviços de inspeção, sabe? eu Acho também que é porque não. eu vivi uma realidade diferente, né? Fiz meu mestrado em Portugal e conheci um pouco sobre a inspeção lá em Portugal. E eles têm um serviço de inspeção. Então, assim, para você ter uma ideia, eles têm
como é que eu posso chamar? Tipo um tratado, assim, sabe? De livre comércio na União Europeia. Então, dos países que fazem parte da União Europeia. Mas aí, todos esses países, eles têm que seguir as mesmas normas, né? Então, pronto, é como se fosse um serviço de inspeção. E aí você chega aqui no Brasil, tem serviço de inspeção municipal, serviço de inspeção estadual, serviço de inspeção federal, daí tem o CISB, daí tem o Agora Celuarte, Celuarte agora. daí tem consórcio, É. daí tem, não sei, SUSAF. Tipo, gente, não dá, sério. É que parece que eles criam assim, vamos criar então o CISB para tampar buraco. Daí cria, daí não consegue tampar buraco. Então vamos criar o SUSAF para tampar buraco. Daí, tipo, não dá, sabe? Não vai tampando. A gente precisava de uma padronização. Eu sei que é muito difícil, porque o Brasil tem realidades extremamente diferentes. Eu acho, Mas, no meu pode ponto de falar. vista, a minha experiência que eu tive com o SIM, Uhum, e se um município solicitar o CISB, o CISB ele foi criado para facilitar os menores a vender no Brasil inteiro, mas o Ministério não deu um mínimo de apoio para o município, não adianta. Porque o Ministério vai lá, cobra do município 10 veterinários, carro, sala. Não adianta, o município não tem dinheiro, o município não tem, ainda mais Secretaria da Agricultura. Quando eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, que menos tinha dinheiro era a Secretaria da Agricultura. Então não adianta, o Ministério quer fazer funcionar o CISB, ele tem que mandar verba, tem que mandar ajuda para o município, que aí funciona. Eu acho que hoje no país deveriam ficar duas inspeções. O CIF, que eles querem exportar, o Brasil virou um grande exportador, então deixa o CIF, fiscal federal, e fica só para exportação e dá apoio para o município com verba federal e cada município ter esse serviço implantado. Aí vende no Brasil inteiro, acabou, não tem. É mais fácil concordo. fiscalizar dentro do município, que é pequeno, até município grande, porque Sim. do que sair lá de São Paulo, o estado, e fiscalizar um município pequenininho lá, que não vai fiscalizar. Então, concordo. Até porque aí, às vezes, o que acontece aqui? Curitiba tem muitas cidades de região metropolitana, assim, né? Muitas cidades coladinhas com Curitiba. E aí, às vezes, é a diferença de 1 quilômetro. Então, assim, é você atravessar a rua, está em outra cidade. Você atravessou a rua, está em outra cidade. E aí, nesse atravessar a rua, você já não pode mais vender. É. Então, se você tem um açougue ali na sua divisa, entre Curitiba e, sei lá, Piraquara. Daí você tem um açougue ali na divisa. Piraquara não, mas enfim. Em Curitiba e São José dos Pinhais. Você tem ali um açougue bem na divisa. Aí você não pode vender pra, É, tipo, uma quadra, sabe? é a mesma coisa que aqui. Eu consegui recentemente um cliente em Caconde. Caconde ele é 5 quilômetros de Minas Gerais, só que Caconde é estado de São Paulo. Ele tem a inspeção CISP, que é do estado de São Uhum, Paulo. uhum. E ele não pode vender a 5 quilômetros, só que ele pode vender a 600 quilômetros, que é lá em Presidente Prudente. Então Nossa, não tem cabimento isso. é muito Ou estranho, né? é muito estranho. E Aí fica. só vai dificultar a geração de emprego. E o que eu estou vendo, eu estou vendo aumentar muito a clandestinidade, porque fica cobrando tanta coisa, tanta lei, selo arte, não sei o que, o cara tá vendendo tudo sem inspeção aí. Ó, já que a gente tá fazendo um desabafo aqui, né? Meu Deus, um desabafo mesmo. Né? Vou te falar que às vezes é essa impressão que eu tenho. Tem algumas, assim, fiscalizações que parecem que elas preferem que os estabelecimentos se mantenham na clandestinidade do que regularizar eles, sabe? É lógico, é. Já participei de algumas situações assim e é muito frustrante, né? Eu também participei já. É bem frustrante. Parece que é mais serviço para eles, então deixa. Mas em contrapartida, eu tenho conhecido fiscalizações assim, ó, excelentes, sabe? É. Fiscalizações que, igual você, que lutou lá pelo CISB na sua cidade. Eu conheço aqui também, tô conhecendo algumas fiscais que estão lutando muito, assim, para implementar, para mudar, para fazer diferença. Isso é muito legal, né? Eu acho que a gente não pode perder as esperanças. Pelo Não, contrário, não você imagina, pode. olha o tanto de gente que tá aqui hoje. Se cada um fizer a sua parte, se cada um lutar por alguma coisa, por alguma causa, eu acho que as coisas começam a mudar. E as coisas mudando no Brasil é mais oportunidade de trabalho para nós, né? Ah, lógico. Se o município abrir um SIM, ele abrindo o SIM vai precisar de responsável técnico, de engenheiro, de arquiteto para fazer a planta, laboratório Uhum. para fazer análise, rótulo, etiqueta, aí vai, né? Vai embora. A gente até, uma das lives, né? A gente vai comentar sobre como ser um RT Supremo, né? Que é ganhar esse nosso prêmio aqui. E morar em cidade pequena, porque muitas pessoas, elas têm aquela barreira, né? Elas criam aquela... Como é que eu posso dizer?
enfim, criam uma barreira, assim, achando que por morar em cidade pequena a pessoa não vai ter oportunidade. Mas daqui a pouco você fala um pouco sobre você, mas eu vou falar a visão também que eu tenho visto. Que muitos alunos, quando eles pegam essa fase de implementação, na minha cidade estão começando a implementar o Sim agora. Pronto. Basicamente, você está feito na sua carreira. Por É, quê? Porque eles vão precisar de profissional capacitado. E muitas vezes a cidade não tem, porque eu vejo aí um monte de cidade que já tem Sim e não tem profissional capacitado. E se você for esse profissional capacitado, meu Deus, vai chover emprego para você. Não sei qual que é a tua visão com relação a isso. profissional capacitado está difícil e essa área de inspeção é uma área que não tem muito interesse, está começando agora o maior interesse dos recém-formados, né? Sim, E eu vejo, quando abre um Sim, uma pessoa capacitada, nossa, tem um mercado gigantesco pela frente. E não só estabelecimentos com Sim, mercados, depois que eu fiz o seu curso, Paula, que eu só trabalhava com frigorífico e entreposto, mais com CIF, aí depois que eu fui entrar, comecei recentemente essa realidade de mercados, açougues, depois que eu fiz o seu curso, tem muito mercado também. que legal. Então, o que acontece? Nós somos dois veterinários aqui, né? E eu vejo que principalmente os veterinários, eles têm essa limitação, assim, né? De visão, pensou na área de alimentos, beleza, já é difícil pensar em área de alimentos. Por isso que quem tem emprego, tem muito emprego nessa área de alimentos, Né? porque são poucos os profissionais que realmente querem atuar nessa área e que daí se capacitam para isso. E outra coisa é que pensam somente em frigorífico. Mas uma das bandeiras que eu levanto muito é que eu sou veterinária e trabalho com hortifruti, eu trabalho com supermercado, eu trabalho com padaria, eu trabalho com açougue, eu trabalho com restaurante. Então, isso É, acaba abrindo um pouco o nosso leque, né? eu dei uma E eu lembro consultoria que. até para uma panificadora, Então, eu ia que falar isso. Você esses tempos falou, né, que fechou uma. isso foi bem legal, foi uma área nova. Eu estava fazendo o seu curso e da Aline também. Aí já usei rotulagem, foi bem legal. Então, e eu imagino que é um desafio assim mesmo, porque a gente tá acostumado com carne, 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 e de repente Carne, aparece padaria, né? Aí você fica, meu é, Deus do céu, sem nada. mas as boas Primeira vez. práticas, aquele basicão que se aprende, tudo serve para tudo, né? E outra E coisa, agora que você já tá no curso também, tem todos os modelos lá para sim, serviço de alimentação me também. ajudou muito. Que legal. Bom, eu sou muito apaixonada, assim, eu não vejo muitos veterinários focarem nessa área, mas eu gosto muito de supermercado. Até porque você para pra pensar, quantos supermercados tem na sua cidade, né? É surreal. E, Né? e eu ouso dizer que depende da cidade, né? Mas a maioria das cidades tem mais supermercado do que frigorífico, né? Ah, A maioria. bem Então, mais, maioria. então, quando for pensar em oportunidades. É, E aí fala assim: Paula, mas eu preciso ser RT? Não, você pode fazer igual o Felipe, ele prestou consultoria, né? é. Então, você começou com um RT, agora você já tem uma empresa de RT e consultoria, né, Felipe? Isso, eu comecei lá atrás como RT, era de abatedouro, então eu era contratado no abatedouro, eu ficava o dia inteiro. Aí depois eu saí desse abatedouro, fui fazer minha pós e aí comecei a RT em fábrica de conserva, já não ia todo dia. Uhum, Aí depois eu fui para a prefeitura. Aí depois que eu uhum. implantei o SIM na prefeitura, e aí depois, quando eu saí, eu montei minha empresa e hoje eu presto consultoria até em lugares, vários lugares. Já tenho o RT lá e eu vou, faço treinamento, faço até auditorias prévias para a CIF, para a CISP, para ver o que eles podem ter de errado, programas de autocontrole, rotulagem, é, milhões de coisas. Que legal. Alguém perguntou aqui se, como nutricionista, consegue atuar na área do sim. Consegue. Então, você pode, se você tiver conhecimento técnico, você pode É, prestar consultoria. Imagina, hoje tem muitos veterinários, por exemplo, que eles não têm conhecimento técnico. Então, sim, a parte de rotulagem, tabela nutricional, né? rotulagem, tabela nutricional, até mesmo manual de boas práticas, documentação, treinamento, né? Auditoria, igual você falou. Isso, Meu Deus, então tem tanta coisa. Essa parte que, inclusive, é o que a gente vai entrar agora, que é sobre o projeto e obra, também pode fazer, né? Também pode também prestar é. consultoria. A Juliana também colocou. Juliana, como funciona o seu curso? Eu sou nova aqui. Ju, vou fazer assim, ó, daqui a pouco na live eu falo para você como é que funciona, tá?
Fica aqui na live que daqui a pouco a gente te explica. Mas, Felipe, vamos lá. Falando nisso, ó, essa parte que inclusive é o tema da nossa live de hoje, é uma parte que as pessoas... Se as pessoas já não tinham muito conhecimento, né, em BPF, que é dos pilares, né, do básico que a gente precisa saber para atuar na indústria de alimentos, o conhecimento com relação à obra e projeto é menor ainda, porque a gente não aprende na Não. faculdade, a gente não aprende. E assim, hoje, para te falar bem a verdade, eu conheço o meu curso que fala sobre projeto e obra. E por que eu quis colocar o projeto e obra no módulo do curso? Porque eu sou casada com arquiteto? Também. Mas não é Facilita, né? porque facilita. Mas é porque eu sofri tanto. Eu acho que não sei se você já tinha ouvido essa minha história. Mas quando eu me formei, eu comecei a atuar como RT em uma rede de supermercados e me largaram numa obra e falaram assim: Tó, você vai participar dessa obra. E quando eu abri um projeto pela primeira vez, eu olhei aquilo, tipo, meu, eu não estou entendendo nada. E aí, depois disso, que eu tive que aprender na marra, né? Na marra, porque na época eu não tinha o Gregory, né? Então, eu tive que aprender na marra a estudar sobre projeto, sobre obra, o que fazia um veterinário. Ó, vou ser bem sincera pra você. A primeira vez que eu pisei dentro de uma obra, eu ficava igual uma barata tonta, porque eu não sabia o que fazer. Então, e era de um supermercado grande. Aí eu ia de um lado pro outro, de um lado pro outro, pensando assim, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é o meu papel aqui? Tipo assim, dá vergonha de falar? Não, porque realmente eu fui largada lá, eu não sabia, tive que aprender realmente na marra. Mas aí, justamente por isso, a gente pensou, não, vamos colocar um módulo todinho sobre projeto e obra no curso, ensinar eles a ler projeto, acompanhar a obra, o que verifica durante a obra. Porque ninguém ensina sobre isso. E depois disso, Felipe, depois que eu comecei a aprender, porque eu pensei, bom, nenhum veterinário nasce sabendo, nenhum nutricionista, enfim, nasce sabendo ler projeto, acompanhar a obra. Aí eu comecei a acompanhar obras e obras e obras e obras. E aí eu vi o quanto é um diferencial. Hoje me ligam aqui em Curitiba e falam, Paulo, pelo amor de Deus, eu já falei com 5 veterinários, nenhum deles sabe fazer acompanhamento de obra. Me diz que você sabe fazer. Me indicaram você sabe? Sei. Se eu falar pra ele, olha, eu quero tanto, ele vai pagar. Porque eu não digo que eu sou a única em Curitiba, né? Tem mais veterinários que sabem fazer isso em Curitiba, obviamente, mas são poucos. Então, quando eles encontram alguém que sabe participar de projeto e obra e regularizar o negócio, enfim, né, e conseguir a chancela, eles pagam o valor que você pede. E eu tenho vivido isso aqui em Curitiba. E você, como é que foi? Primeira obra que você entrou, foi assim também ou já entrou sabendo já? Não, não, eu aprendi na marra também, porque Perdendo a marra. eu aprendi analisando, mandando o processo de CIF, de CISP, voltando mil Ah, mas é que vezes. você começou no SIM, então. Primeiro, teu primeiro contato foi no serviço de inspeção com O meu obra. primeiro contato com obra assim, foi no Projeto. CIF mesmo. Quando eu era Uhum. o artigo 102, RT, ele queria ampliar a planta dele. Aí veio um engenheiro, a gente fazia juntos fluxos, voltava. Aí obra de CISP também, que é o RT. E no SIM eu ajudei, no SIM eu ajudava, o pessoal chegava lá, como que eu faço? Sempre fui péssimo em desenhar, mas eu desenhava. Ei, Felipe, no começo, como é que eu faço? Não sei também, vamos descobrir, Eu né? desenhava um fluxo aí. Eu sempre tive dificuldade, você falou, de encontrar um engenheiro, um arquiteto, porque o cara fala, eu tenho um engenheiro que fez minha casa aqui, e é diferente da parte do frigorífico. A gente até passava pro cara, o cara falava, não, mas não é assim que faz. Eu falei, mas não, na inspeção é assim que faz. Mas que legal você falar isso, sabe? Desculpa até te cortar. Mas é porque esse é um diferencial não só para nós, não é só para veterinários, nutricionistas e engenheiros de alimentos, é para arquitetos também. Porque são poucos arquitetos e engenheiros que Sim, sabem fazer isso também, né? eu conheço um que é especialista na região aqui de frigorífico e ele, nossa, ele Faz racha, todos. Aí ele faz faz todos. todos, faz. Aqui Porque em Curitiba também. a planta dele vai e não volta, entendeu? E ele fez uma ampliação de Hum. uma fábrica de hambúrguer que eu sou RT Uhum. e eu aprendi bastante com ele também. Uhum. Que eu acompanho, quando ele vai eu acompanho, pergunto e é difícil, mas a gente tenta. Mas o que acontece aqui em Curitiba também, quando eu comecei a trabalhar com consultoria e fazer projeto e obra, tinha um engenheiro só que fazia. Então era aquele nome de todos. Só que voltava, não era igual você.
Porque voltava, ia e voltava. O que significa isso, gente? Significa que ele mandava o projeto, ia para fiscalização, a fiscalização não aceitava, voltava, ele tinha que arrumar. Aqui isso significa quase um ano. Sim, com certeza. Porque então aí o proprietário fica maluco já. Então, Imagina, porque ele tá esperando, eles sempre esperam abrir em um mês, né? Na cabeça deles, é, daqui uma semana eu tô abrindo. Aí o projeto vai, não volta. E eu acho que o nosso papel nessa etapa, ele é fundamental. Por quê? Porque a gente tem que entender da lei. Então, se é a lei do SIM, por exemplo, a lei do SIM vai te dizer o que tem que ter no entreposto de carne, enfim, aí você vai ver lá a legislação, vai estudar a norma técnica, vai ver de acordo com, enfim, com todas as legislações. E você também vai ter que ir orientando o arquiteto e o engenheiro. Então, você vai sim, falar a questão do layout, principalmente, né, Felipe? esses tempos atrás eu peguei uma que é a melhor, assim, do zero. O cara tem o terreno, aí eu fui junto com o engenheiro, desenhamos junto, aí começou a tomar forma e o fluxo aí fica perfeito. Aí até é fácil. Mas o problema é quando ele quer ampliar e não tem muita área e fazendo aqueles puxadinhos. Aí você tem que. Foi com a Bater a experiência, cabeça, né? bater a cabeça. Minha experiência desde que eu comecei a trabalhar com isso e estudando e vendo planta que volta, coisa que não passa. Eu falei, isso aqui não vai passar na planta, não adianta. O engenheiro, não, isso aqui não tem cabimento, mas você tem que bater com ele porque depois que volta, o proprietário vai para cima de você, que colocou a planta no sistema, o engenheiro ele esquece, entendeu? É. Tem muitas E, coisas também até com o proprietário, não, vamos fazer assim para economizar, essa anticâmara não precisa, eu não uso, uhum. aí complicado, né? Volta a planta, planta na Bom. prova, demora. E hoje você participa de projeto e obra de indústria ou também participa de supermercado? Enfim, serviço de alimentação, se É, precisar. eu já participei de mercado inteiro, não, mas a parte de, estou até tirando um sim no mercado aqui em Rio Claro, Uhum. que ele tem uma área, vou fazer uma área isolada para o sim, e indústria, sim, bastante, frigorífico, laticínio também entrei, ovo, eu tive que aprendi tudo por causa de ter trabalhado no sim, porque no sim eu inspecionava Legal. tudo, né? Uhum. Isso é muito legal, porque você acabou pegando os dois lados da moeda, né? Então a É, gente tem um lado de responsabilidade técnica e o lado do serviço de inspeção. Agora você consegue é, ter essa visão assim é. dos dois lados, né? E E assim, na verdade, não que. Quando você tem autonomia, acaba sendo tudo meio parecido, né? Porque você vai ter que ter autonomia de lá, de buscar a legislação, de entender o que eles querem, de entender também o que o dono quer, né? Então a gente tem que fazer essa intermediação. Então, o que o dono quer, o que ele está disposto a É. gastar, o que a legislação vai permitir, o que o serviço de inspeção vai aprovar, né? E não Inclusive, deixa eu fazer adianta. um adendo. Falando agora em aprovação de estabelecimentos, né, no serviço de inspeção, a gente tem lá no curso, não sei se você já viu ou não, porque agora está até aumentando o curso, né? Mas nesse módulo que a gente está conversando sobre projeto, obra, verificação em obra, a gente tem lá uns modelinhos, até, por exemplo, da PAR, né? Que o que eles cobram para verificação, o que você precisa ter num projeto, quantas cópias do projeto você tem que enviar, quais os documentos, né, que você envia também para a consultoria. E a gente criou uma planilhinha, depois dá uma olhada lá. Daí você me dá também suas colocações, já que você já trabalhou no SIM. A gente criou uma planilhinha, ai, desculpa, de como aprovar, o que o Serviço de Inspeção Municipal ele cobra aqui em Curitiba para aprovar um estabelecimento de alimentos, né? Então a gente criou uma apostilinha para ter como modelo lá. Então eu acho bem legal cada um, né? Então, por exemplo, você criar um POP, que a gente chama, né? Um Isso, procedimento interno da sua empresa. Aí em Rio Claro, o que o Serviço de Inspeção Municipal daí cobra para abrir um estabelecimento, sabe? Eu acho isso bem legal. sim, é Depois dá uma olhada legal. lá, não sei se você já viu. Não, não vi. Eu Depois vi eu esse vejo. tópico, mas não abri. Mas é Mas legal isso aí, você pegar o que o serviço pede, mas essa parte de planta, de projeto, tem muitos falam, ah, e você não tem milhões de perguntas, você não tem um modelinho de planta para me mandar? Porque é difícil, nenhuma planta é igual, vai adaptar no terreno. Esse dia fui fazer que o terreno do cara era um bico assim, e o caminhão ia parar por aqui,
e aquele bico estava morto, e aí eu consegui fazer naquela lateral a sala da inspeção, o vestiário. Você tem que visitar a obra, você tem que ir lá, tem que visitar uma, duas, junto com o engenheiro, briga com o engenheiro direto, sempre vai ser você com o engenheiro que vai discutir, mas tem que estar lá. Viu? E Você imagina aqui que o arquiteto é meu marido? é melhor até. Ou não, né? Às vezes É, ou não. não, Não, é. mas veja bem, tem que ter essa sala aqui. Mas por que não É. precisa? Tem que ter sim. E assim Esse vai, né? fluxo, tudo colorido, tem que ter. Tem que Tem que ter. escrever aqui, tem que colocar. Tem que escrever. Mas me conta aí pra gente, então, o que que você faz aí? Pensa talvez na última obra que você participou, qual que foi o passo a passo? Eles te chamaram para trabalhar como consultor de alimentos, fecharam um contrato com você com consultoria, daí quais foram os próximos passos? Isso, esse que está quase pronto, eu peguei o RT do entreposto de pescados que ele tem. Uhum, Aí ele estava com uma ideia de arrendar um frigorífico para fazer a parte de carnes, né? uhum, Espetinho, ele queria fazer. E ele tinha o escritório dele, numa outra cidade, tinha um terreno muito grande. Aí eu dei a ideia para ele: por que você não faz aqui? uhum, O outro que ele queria arrendar era perto de São Paulo, era muito longe. Aí ele uhum, gostou da ideia e a gente sentou, eu desenhei com ele. Tudo isso não tinha engenheiro ainda, foi só eu e ele. Aí uhum, desenhei, aí a gente pensou não, já dei entrada na inspeção do estado, no CISP, né? uhum. E aí começou assim. Aí hoje já tá quase pronto. Tá quase pronto. Tá. Ah, então você pegou a RT de lá mesmo. Ah, aí não tá, eu vou ser o RT de lá, quando ficar pronto, entendeu? Por enquanto você tá trabalhando com consultoria. Isso, até sair a inspeção dele. Aqui, ó, o que acontece? Aqui o que acontece? Para a gente fazer o pedido no Serviço de Inspeção Municipal, por exemplo, ou no CIP até, né, no Serviço de Inspeção Estadual, Já a tem que ter gente o contrato, né? tem que mandar RT, Então, anotação de responsabilidade técnica. mas aqui no CISP você dá a entrada com planta, memorial, memorial de construção e manda. A primeira fase é essa. Não Aí, precisa da RT? quando voltar essa primeira fase, aí eles pedem a RT. Eles pedem. Ó, gente, olha as dicas aí, ó. O Felipe acabou de falar os documentos que precisa, né? E É, realmente aqui também eles pedem. Depende do estabelecimento, né? Então, geralmente é o Memorial Econômico Sanitário, o isso. Memorial de Obras, a RT que RT. precisa. Aí ele vai pedir também o alvará, né? Então, o alvará que tem que estar com o KNAI lá adequado. Então, por exemplo, Isso é uma ah, coisa vai. também, que NAI é uma coisa que pega muito, né? Que às vezes o cara quer um mercado fazer, tirar o SIM, você viveu aqui, eu, claro. Ele tem o KNAI de comércio atacadista e quer tirar o SIM. Aí ele tem que colocar o KNAI dele de industrialização. Aí tem que mudar o KNAI no mercado aí também. Aqui é uma chatice, porque ó, esses Aqui tempos a também é gente chato. A gente participou de uma obra, tá participando agora, né? De uma obra de um açougue e eles querem porque querem que venda em atacado, só que a gente não quer vender. Tipo, o proprietário falou: eu não quero vender em atacado. Meu objetivo não é vender em atacado. Eles queriam que colocassem KNAI lá para atacado, sabe? Também. Enfim, então às vezes eles pegam, porque eles pensam assim, não, Não. mas é que assim, ó, a fiscalização ela também pensa de antes, tá, beleza, hoje você não quer, mas vai que daqui 3 meses você vê É, a oportunidade e daí você quer, né? Daí é, depois você vai querer mudar. é. Então, mas o KNAI é complicadinho também aqui, a gente vê que Aqui aí, também. por exemplo, antes de tudo, né, você vai ter que ver a guia amarela, o que que é essa guia amarela, ver se esse estabelecimento realmente pode ser construído lá. Às vezes, aqui a gente tem muito Isso. isso, né, porque é uma cidade grande. Então, às vezes eles querem construir uma indústria de sei lá o quê, sei lá, vamos dizer aí, esse frigorífico de pescado, Isso. tá? É. Um frigorífico de pescado na área urbana. Então, O plano tem que olhar, aqui a gente tem que olhar o plano diretor, né? Se pode, primeiro de tudo, o cara vai lá escolher, fala, vê o plano diretor na prefeitura. Se é, pode ter indústria nesse lugar, porque senão ele vai ver o terreno, contrata você, tudo e não pode, não adianta nada. Nossa, sabe o que eu já passei? Vou falando em projeto e obra agora e BPF. Isso tem um pouco a ver com BPF, né? Já que a gente também é um dos nossos temas aqui. Me chamaram e falaram assim, Paula, o frigorífico já existe, eles arrendaram. Então, o que significa isso, gente? Às vezes é como se fosse alugaram lá, né? Então, eles alugam um frigorífico
e já existe, e você vai botar lá para acontecer, e aí vai tirar o serviço de inspeção. Me chamaram bem nessa época. Eu falei, ah, beleza, vamos lá. Aí eu fui, já me contrataram como RT e tudo mais, e eu fui ver então com a fiscalização, e eles falaram que não podia. Oi, tá aí? Acho que travou um pouquinho, mas acho que já voltou, né? Tá me ouvindo? Se eu travar um pouco, né? Deu certo? Tá cortando um pouco, né? Mas eu acho que tá na. Mas, enfim. Eles Agora me tá bom. chamaram daí, eu assinei como RT. E aí, olha o que acontecia. O frigorífico tinha 2 andares. E o vestiário, o sanitário e o banheiro eram no andar de cima. O problema é que o esgoto do sanitário, ele passava em cima da câmara fria. Entendeu? Porque era tipo 2 andares, assim. Então você subia a escadinha e ia pro vestiário que era aqui em cima. E o único problema que eles não liberaram era justamente porque o esgoto passava em cima da câmara fria. E isso não podia acontecer. Então, uma questão de BPF também, né? Só que o estabelecimento É. já existia, era aquilo que a gente conversou, né? O estabelecimento já existia. E aí a gente teve que parar para pensar numa solução, tá? Agora a gente vai ter que tirar o banheiro dali, vai ter que realocar o banheiro em outro lugar. Então, às vezes acontecem situações que ninguém vai te falar, porque às vezes ninguém passou por essa situação. E aí você vai ter que pensar, e agora? Como que eu posso fazer para dar um jeito nisso, né? Já passou É. por situações assim? Tem situações que até está aprovado já o estabelecimento e a lei muda, né? O estabelecimento antigo, de 30, 40 anos atrás, aprovado, e aí depois, até no local que o estabelecimento está, ele era um lugar que não tinha muita casa. Depois começa a crescer tudo casa em volta e um abatedouro no meio da cidade. Aqui em Rio Claro tem um. Então, Aqui no em meio, Curitiba também. então, e as casas cresceram em volta e ele estava lá antes. E tem reclamação direto, mas ele não está errado, entendeu? Mas é uma coisa É, que tem que se pensando. então, o que acontece? É que assim, ó, essa parte de guia, como é que fala? Guia Plano, amarela, dire... acabei de falar, né? plano diretor aqui, né? É isso, plano É, diretor. Isso, plano diretor também. É, é complicado, porque é isso que você falou. Agora que a cidade foi ficando maior e as coisas é. foram acontecendo. Então, eu atuo numa fábrica de embutidos que eles existem desde 1965. Então, Nossa. não é o que a cidade é hoje. E é É. no meio da cidade. Tipo, no meio da cidade, uma fábrica. E é. Eu sou RT de uma abatedora de aves, que é aquele que eu te falei, que é no meio da cidade. É no meio da cidade. No meio da cidade. E ele É, estava mas, lá antes. Quando ele estava lá, ele é de 50 anos atrás. Ele estava lá, não tinha casa em volta. Aí mas sabe as que casas. não, que isso acontece muito mesmo. E uma das complicações é que, assim, ó, existem muitos estabelecimentos antigos, né? E aí os novos, eles seguem uma legislação que é outra. Não dá pra dizer É. que não é, é outra. Ainda Então, mais agora que mudou, né? Antes era o Rispoa de 52, lá agora mudou, né? eu atendo estabelecimentos muito antigos aqui em Curitiba e que existe contrafluxo, que foi aprovado assim, que é assim, que acontece assim. Aí, se você vai abrir um novo estabelecimento, esquece, É, não vão mais aprovar, vai ser tudo é. diferente. E E daí eles eu falam, ele faz assim, aqui ele faz assim, né? Então tem que, tem que ter um bom senso também, né? tem que ter um bom senso. Mas e aí, o que mais você verifica durante a obra, quando você participa? Então, já levantaram as paredes, já fizeram a fundação, né? Já levantaram as paredes, já enviou o documento lá para o serviço de inspeção, eles já aprovaram a chancela, já aprovaram o Eu projeto. olho a gente ajuda na escolha de equipamentos, o cara tá com dúvida, esse é melhor, esse não é, piso, que equipamento usar, que pintura usar, isopainel, não usar isopainel, aqui vai porta, aqui não vai porta. Com a experiência, a gente vai falando o que tem que fazer, né? Uhum. De fluxo, aqui não dá para fazer assim, e desde o zero mesmo. E até, às vezes eles querem pôr coisas mais baratas, a gente fala, essa aí até pode colocar, mas não vai durar tanto. Você tem que orientar, né? Porque depois Sim. você fala para ele colocar uma coisa e começa a dar problema, É, ele vai culpar você, né? sim, para você ter ideia, exatamente, né? A gente tem.
uma lista de equipamentos que a gente costuma Isso. revisar também. Então, às vezes, as empresas mandam equipamentos errados. Às vezes, se a pessoa mandar uma mesa de 1,20, só que a mesa que estava no projeto era de 1,80, já dá É, problema. Por quê? é. Porque o layout, ele foi estudado, ele foi criado. Nossa, teve que ser muito bem elaborado, pensado em conjunto com a equipe. Então, o responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, o proprietário, o serviço de inspeção. Então, se tem uma mesa de 1,80, não pode ser de 1,20. E E até se você essa tem mesa. um, Hã? você tem uma mesa, né? Tá lá no layout, uma mesa, um equipamento. Chega lá, o cara tá com 3 mesas e quer colocar tudo lá dentro. Aí você tem que explicar que não pode, tem que estar na planta, que no dia Tem da que estar inspeção exato. ele vai abrir a planta e tem exatamente que não está na planta. E é E você tem que engraçado fazer. porque eu já fui cobrada por fiscais de gancho. Sabe gancho de colocar avental? Tipo, ganchinho Sei. assim, de colocar avental e a gente colocou, sei lá, do lado da porta. E a fiscalização chega lá e fala assim: não é aqui que estava esse gancho. O gancho do projeto estava em outro lugar. Então, assim, né, até o gancho, dependendo da fiscal, obviamente, vai olhar e vai falar: não está de acordo com o projeto. Então, obviamente, a gente analisa todo o layout, né? A questão de É. equipamentos, a questão também de ponto elétrico, porque às vezes você tem lá um moedor de carne que ele vai precisar de uma fiação não, um ponto lá de eletricidade diferente, né? Porque ele tem uma É. tomada diferente. Isso, é Então, trifásica, né? é, então, se não tiver esse ponto elétrico lá, como é que vai colocar o equipamento lá? É, a Então, a gente gente. fala até a parte de ralo, de esgoto, a gente tem que saber isso aí, né? Tem que estudar, tem que se informar. Por isso que é bom ter uma equipe, um engenheiro bom, um arquiteto bom, que Sim, auxilie nisso, porque aqui a gente tem que mandar até a planta hidrossanitária sim, para colocar no sistema da inspeção, que eles querem saber onde que vai tal esgoto, onde que vai tal pia, e tudo isso sim. tem que orientar. É, o E pessoal, o pessoal falou assim até, meu Deus, eu tô perdida aqui. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essa live, esse assunto que a gente começou a conversar aqui, realmente ele é mais complexo. Por quê? Porque é um assunto que a gente não tem na faculdade, é um assunto que a gente não vê na prática, vê, né? Mas não vê normalmente, né? Então, mas fiquem tranquilos que a gente vai explicando, que nem aqui até alguém colocou. Ah, fica tranquilo, acompanha as lives que a gente vai tirar todas as dúvidas. Exatamente. Inclusive, pessoal, amanhã, 7 horas da noite, a gente tem uma live de perguntas e respostas. Então, por exemplo, o Fernando, né, que está com algumas dúvidas, anota todas as suas dúvidas, das básicas às mais complexas, e vem perguntar na live amanhã, que a live vai ser diretamente com vocês amanhã, respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, eu vi que fizeram várias perguntas aqui, anotem todas e venham para a live amanhã, 7 horas, que eu vou responder todas essas perguntas para vocês saírem daqui sem dúvida nenhuma. Mas e também fiquem tranquilos que o pessoal estava perguntando do curso. A gente tem um módulo todinho para falar sobre projeto, sobre obra, e sobre essas etapas que a gente está conversando aqui para também não ficar nenhuma dúvida. se Né, tiver, Felipe? se tiver alguma dúvida também, estou à disposição aí. Que isso aí é difícil, parece, quando eu nunca, que nem quando eu saí da faculdade, eu nunca vi, parecia, não, abri Um uma bicho de sete planta lá, cabeças, né? eu ficava olhando para a planta lá, não via nada, eu ficava só olhando, né, porque não sabia nada, mas é com a experiência, com o tempo e errando. Você só É. aprende errando, errando, volta a planta, vai planta, volta a planta. Ah, isso aqui não pode. Aí você não faz mais, você aprende, né? Uhum, E vai de fiscalização também, porque você tem que ter o conhecimento técnico também, porque tem muitos fiscais que você está lá. Esse dia eu mandei uma planta, está pedindo na escala de 1 para 100. Ele está pedindo, a gente mandou na escala de 1 para 100. uhum. Voltou a planta, ele falou que não consegue ver. Aí eu falei com ele, e aí, mas você não pediu na escala de 1 para 100? Não, de 1 para 100 é isso aqui. Dá para aumentar? Pode aumentar. Entendeu? Aí você tem que ter um conhecimento técnico, porque senão também você fica louco. É. E às vezes é complicado. Você falou de conhecimento técnico. A gente está essa semana aqui fazendo lives todos os dias, 19 horas, totalmente gratuito, né, gente? Justamente para trazer esse conhecimento técnico, né? Então, ensinar o que os livros não ensinam, ensinar o que as faculdades não ensinam, É, o ensinar dia a dia, realmente né? o que a gente tem que saber no chão de fábrica, no nosso dia a dia. Já aconteceu comigo situações da fiscalização não querer que tenha no estabelecimento uma câmara de osso. Eu lembro que você falou isso aí. Gente, olha o Você absurdo. estava revoltado. Até. A fiscalização, a chefia dela, fiz uma reunião com a chefia, com todo mundo que dava, assim, né, acima das fiscais,
com relação a isso. E todo mundo defendendo que eu deveria deixar o osso dentro da câmara de cortes. O sebo e o osso dentro da câmara de cortes. Você Então, queria assim, fazer uma câmara de osso para melhorar e eles não queriam. não. Sei lá, por que você vai fazer isso, Paulo? Eu falei, pelo fluxo, né? Para evitar contaminação. O que Não, acontece mas é o contrário, o cara não querer fazer a câmara, né? Eu nunca vi isso. e o proprietário queria fazer, sabe? E aí eles falaram, não, mas veja bem, todos os estabelecimentos aqui em Curitiba de açougue não tem câmara de CBIOS, por que você quer Ninguém fazer? tem. Eu falei, minha filha, justamente por isso a gente quer, né, Quer ser o revolucionar o certo, né? negócio. Mas no fim consegui, Felipe, bati o pé. Todo Não, mundo tem foi que contra bater. mim. Todo mundo foi contra mim, fiscalização, a chefia, não sei o quê. Me chamaram até de inexperiente pra eu ter falado isso, você acredita? Falaram pro arquiteto assim, mas essa menina é inexperiente. Daí ele falou, olha, ela já provou alguns estabelecimentos aqui. E aí, no fim, aí eu, tipo, ganhei, né? Porque deixaram eu fazer a câmara do sebo e osso. E A, agora eu acho inspe- que elas entenderam o motivo, né? a inspeção do Estado de São Paulo, aqui, o CISP, eles não aprovam projeto se não tiver câmara de osso. Gente, pelo amor de Deus, Não né? aprova. O SIM, É às o vezes, porque, básico. como eu trabalhei no SIM, tem estabelecimentos que não têm condições de fazer uma câmara Uhum. de osso. Então o cara coloca lá numa caixa, No num tambor carrinho. fechado, né, identificado na câmera. Mas se o cara quer fazer, é um absurdo falar que não Não, mas pode, é né? exatamente isso. Então, assim, quando me chamam para um estabelecimento que já existe, o estabelecimento não comporta uma câmara, não tem tamanho para isso, aí é Não. aquilo que a gente conversou. Tá, então vamos fazer uma gestão de risco, vamos estudar como que a gente consegue minimizar o risco. Isso é uma coisa. Coleta de osso todo dia, toda 3 vezes por Exato. semana, ajuda já, né? Vamos estudar para entender como que a gente pode melhorar isso. Agora, o estabelecimento do zero, me falar que ele tem espaço, ele tem dinheiro, ele quer fazer, e daí não. Pô, Mas sacanagem. até pela lei, porque você pode fazer tudo que está na lei ou mais, né? Se não está na lei, você quer fazer uma coisa a mais, você pode fazer. Você não pode fazer o que está menos na lei, mas a mais. Se for Exatamente. para melhorar, você tem que fazer, né? Mas uma coisa não deixaram a gente fazer, que é óculo. A gente queria fazer um óculo para mandar para a câmara de sebo e osso. Só que esse óculo, ele não ia ter risco, entendeu? Porque ia ser tipo um chute, assim, sabe? A gente usa bastante óculos aqui, viu? O Só que fiscal gosta. isso não deixaram. Bateram o pé e não deixaram. Porque E assim, você ia jogar, aquela porque ponderação também, né? você ia jogar no óculo para a câmara de osso e o cara do osseiro ia pegar numa porta lá fora, né? Isso. A melhor coisa, porque Claro! esse cara do osso é o mais contaminado que existe, né? Ele passa em todos os lugares e ele não Sim. entrando no seu frigorífico é melhor, né? E aí foi engraçado, né? Porque olha o que aconteceu. Aí, beleza, não deixaram. O pessoal falou, amo óculos. Gente, eu amo óculos também. Eu também. Eu já entrei em estabelecimento que é assim, ó, o sonho de vida. Tem óculos pra sala de embalagens, tem óculos pra, né, pra sebo e osso, tem óculos pra não sei o que lá, tem óculos pra tudo. Porque daí você bota a embalagem lá de fora, bota os insumos, É, coloca os insumos lá de fora e daí só vai mandandinho pelo óculos. Coisa mais maravilhosa do mundo. é Mas, prático e higiênico. Tem que ter. Não sei como o fiscal não gente, falar mas isso aí. assim, né? É complicado. E aí, ó, foi bem engraçado. Que a gente ganhou a câmara de sebo e osso, né? Mas a gente perdeu o óculos. Mas daí eles, ai, tudo bem, não vamos ficar aqui também, né? Brigando por causa de um óculos. Não vamos fazer óculos então, vamos mandar por carrinho e não sei o quê, beleza. Aí a gente foi fazer consultoria. Nossa, na mesma semana que elas não deixaram fazer, a gente foi fazer consultoria em outro estabelecimento e tava lá, adivinha o quê? Um baita chute. Pra quem não sabe, chute, gente, é como se fosse assim. Nesse estabelecimento era um chute mesmo, porque ele era tipo aquele cano assim de inox. Aí ele vinha mais ou menos até a cintura na sala da desossa. E aí ele tinha uma tampa, né? Então era um chute. Você abria e jogava lá o sebo e o osso, embaladinho, né? Óbvio, que ia lá pra câmara de sebo e osso. A hora que a gente viu aquilo, eu e a Jéssica, a gente só se olhou, tipo, ai meu Deus, né? E daí depois, não. Depois a gente foi fazer outra consultoria numa região metropolitana de Curitiba. E adivinha o que que era também? Um óculo. Então saía da desossa, óculo, câmara de sebo e osso. Enfim, né? Vai de dia do fiscal, né? Pior, né? Pior que é, né? É, pior que é. Mas E eu sempre prezo também, Felipe, por um bom relacionamento, sabe? Com a não, eu também. fiscalização. Mas tem hora Tipo,
por isso que tem que ter argumento técnico, né? Porque É. até hoje eu estava no entreposto e a fiscal falou uma coisa lá que não poderia, não pode fazer isso. Aí eu parei, li o RESPOA inteirinho. Aí no artigo 50 eu achei, respondi para ela, não gostou, não gostou muito, mas aceitou. Uhum. Então tem argumento técnico, estude, faça Isso. cursos, porque é só assim que você vai conseguir ter debates com o fiscal, com o É. proprietário. O proprietário adora também. Na hora que o fiscal chega, ele apertou, ele fala, e aí, RT, o que você vai falar? Ah, ele faz isso mesmo? Ele joga tudo Isso, pra tu? ele xinga o fiscal, depois manda você passar a mão na cabeça. É. Vai lá dar arrumar a situação que eu fiz, né? Mas, Felipe, eu, assim como você, eu faço cursos até hoje também. Então, assim, não tem Eu como você também. parar de estudar, né? Não tem como. Então, às Eu vezes, gosto muito de curso, estou sentindo falta de curso presencial, né? Essa pandemia faz acabar falta. aí, mas Mas online é curso. bom também. Porque aí você consegue colocar mais material de apoio, mais Isso, aula, né? E, enfim. Mas, porque essa área, ela é uma constante evolução, né? E muda a legislação constantemente. Eu acho que a gente é. nunca vai estar preparado. Se um dia a gente se sentir totalmente preparado, alguma coisa está errada, né? Não sai. Todo dia você tem uma dúvida, toda hora, muda muito a legislação. A área de inspeção, eu falo, quem quer entrar para a área de inspeção tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, porque senão não vai, não. Tem que estudar. Tem que estudar mesmo. Mas a boa notícia é que a gente cria o hábito, né? E quando a gente está estudando uma coisa que a gente gosta, daí você estuda e Isso vê é. na prática. Por isso que O no gostoso é curso, Felipe, ser. eu tenho muito isso de colocar prática. Então a gente estuda a aula lá vendo a prática. Eu acho que isso É, você consegue associar mais, né? Isso que é o bacana, assim. é bem legal, assim, quando eu fiz a minha pós, a primeira pós, eu estava no frigorífico, na Batedouro. Então eu ia para a pós de final de semana e os fiscais, a maioria eram os fiscais federais que deram a pós, né? Eles Uhum. falavam as coisas, eu chegava na segunda-feira no frigorífico e implantava, aí você aprende, entendeu? Aprende. Você fazendo na prática, porque você pegar um monte de lei e ficar Pegar o risco lendo, A, né? Pegar o risco A não, para ler, esquece. Não vai esquece, aprender. esquece, Não esquece. aprende. Não Você só aprende. aprende se você ler e ver na É, prática. e na hora que você precisar, que nem rótulo, você vai no rótulo, você vê É. aquilo, puxa a legislação, aí você aprende, porque. Mas sabe uma coisa que eu acho legal, Felipe, a gente conversar? Que você falou assim, que a gente falou, a gente nunca vai se sentir totalmente preparado. Eu acho muito legal isso, porque daí, às vezes as pessoas. Teve gente que falou assim, nossa, o Felipe é um profissional completo, não sei o quê, né? Teve um pessoal falando isso aqui. E aí você vê, o Felipe é do time da Paula de Supremos, né? O pessoal que já tá lá no nível supremo de RT, dos alunos supremos da Paula. E aí as pessoas olham e pensam assim, meu Deus, o Felipe não tem dificuldade, para ele foi tudo fácil. E aí quando você Nossa. fala pro pessoal, não, gente, eu tô aqui, eu faço curso até hoje, eu tenho dificuldade sim. Isso mostra o quanto é humano que a gente passa, né? Não, ninguém sabe tudo e é legal desses cursos, até no grupo que a gente está, tirar dúvida, pode ver lá no grupo, todo dia tem um monte de gente com um monte de dúvida. E Aham. eu hoje com esse questionamento da fiscal, eu gosto, foi bom, ela fez o questionamento, fui lá estudar, eu já li o RESPOA umas 10 vezes e não sabia que era aquele artigo, porque eu não consigo decorar o Sim. RESPOA, né? Aí Não. agora não vamos esquecer esse artigo. É. Então, ninguém sabe tudo e não tenha vergonha de perguntar também, até para fiscal. Quando eu trabalhei com o fiscal do CIF, foi meus primeiros, no primeiro abatedor que eu trabalhei, e era legal, e ele gostava que eu perguntasse o que é isso, como que faz isso, onde eu estudo isso. Naquela época a gente não tinha muito. Eu sou dessas também. É, fiscal gosta que pergunte. E a gente também aqui, se puder ajudar, eu, a Paula, pode. Estou vendo o pessoal perguntando que pós eu fiz. Se quiser mandar pergunta depois também pode mandar que a Não, gente pode acha um falar tempo que aí. você fez. Eu fiz o Qualitas de higiene e Ah, inspeção de produtos de origem animal. Gostei muito, era presencial, uma vez por mês, 3 dias. Era sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. E era legal porque tinha bastante gente trabalhando em frigorífico e que tirava legal. dúvida ali, e era fiscal federal, os professores, então Olha, que legal. eles sabem muito.
Eu não gosto muito da pós que eu fiz, por isso eu nunca indico. Eu gostei disso aí. Que bom! Mas o que eu ia falar? Pois é, eu sou daquelas. Esses dias até liguei para a Vigilância Sanitária aqui de Curitiba fazer uma pergunta, fiz uma pergunta para ela. Aí de repente ela, quem tá falando? Eu falei, meu nome é Paula. Ela, é a Paula Heloise? Eu falei, é, a Fernanda, até não sei se ela tá na live aqui hoje. Ela, eu sigo você, não sei o quê. Eu, nossa, que legal. Ela até comentou isso na live que eu fiz com a Aline da rotulagem esses tempos, né? Ela falou, a Paula já me ligou. Mas para vocês verem como sim, eu ligo até hoje, gente. Eu ligo para fiscalização, eu tento manter um ótimo relacionamento com as fiscais. Mas claro que é igual o Felipe falou, gente, eu nunca deixei de falar alguma coisa que eu achasse que estivesse errado. Então eu ligo perguntando, olha, tô com dúvida nisso, o que você acha? Paula, olha, assim, assim, assim. Então eu ligo perguntando, mando e-mail, falo que eu tô com dúvida. É. E quando eu quero questionar, eu questiono. Então já aconteceu de a fiscal falar para mim, Paula, não pode registrar esse produto em um só. Mas por quê? É o mesmo produto e não sei o quê. Não, não pode, não pode, não pode. E eu ficar encucada com aquilo e caçar a legislação. Quando cacei a legislação, o que aconteceu? Achei um respaldo para mim. Fui lá e usei para ela. Olha cá, fulana. Quase falei o nome dela. Falei, olha aqui, fulana. Achei essa legislação de respaldo. Dela, bom, se você achou, então tudo bem. Então é assim. Eu não deixo de falar o que eu acho certo, o que eu acho errado, mas claro, com muito conhecimento e base técnica, né? E os fiscais não sabem tudo não, viu? Sim. E não é porque ele falou que é lei, tá falado. Então, estude e também não fique... Veja assim, chegar no fiscal qualquer dúvida e ficar mandando pro fiscal também, que o fiscal não gosta. O pessoal Né? colocou assim, ó, fiscal só não gosta de quem quer tudo de mão beijada. Porque Isso aí mesmo. Você não fez um curso presencial? Teve um curso presencial aqui que tinha uns fiscais do Amazonas, bem legais, assim, eles. E eles falavam, a Tânia até, ela falava que ela desenhava a planta para as pessoas, ela escrevia o memorial. Eu falei, Tânia, pelo amor de Deus, você é muito boazinha, não tem como. Eu como fiscal do SIM, nossa, no Você era esse começo... bonzinho? No começo eu fiz manual, foto, fiz tudo. O cara chegava lá, não sabia de nada, e eu ajudei muito. Não me arrependo, não. Ai, meu Deus. Não, mas que legal, né? O pessoal tá perguntando qual que é o meu Instagram, né? É Talk Consultoria. Depois Eu acho que se a pessoa depois clicar aqui em cima, aqui onde está o aparece. título, aparece o... E tá marcado lá no feed também, né? Tá, Então, daqui a pouco o pessoal vai lá te seguir, acompanhar um pouco da tua rotina. Tá bom. Felipe, pelo amor de Deus, eu fui olhar a hora aqui, a gente já tá mais de 1 hora conversando. Assunto bom passa rápido, né? Dá pra acreditar? Olha, nem vamos conseguir dar sequência aqui na live. Eu sei que eu ia conversar um pouquinho mais com você na live, mas daí a gente conversa e faz aquela ideia lá do Supremo, daquela palestra Vamos. dos Supremos lá, né? Vamos Então, fazer fechou. assim. E daí lá vai dar mais tempo também, a gente conversa um pouquinho com o pessoal do Supremo. Tá Combinado? bom. Mas, Felipe, eu queria te agradecer por aceitar o meu convite, falar que as portas estão sempre abertas aqui para você. Fico feliz, né, por você fazer parte do time de alunos e principalmente, né, de alunos supremos e que desejo todo sucesso para você aí na sua cidade, na sua região, e eu tenho certeza que é só o começo. Vamos fazer muito mais live por aqui ainda. Eu também agradeço muito pelo convite e ainda mais falar de um tema que eu amo, né, que é o trabalho que eu escolhi para minha vida, então é um tema que eu faço com carinho, com vontade mesmo, e quem tiver dúvida, alguma coisa, é só falar com a gente que a gente não tem que guardar para a gente o que a gente sabe, tem que passar para os outros para que melhore, né? Porque a gente está numa situação até da inspeção aí, tem que melhorar. Isso depende muito dos RTs, dos veterinários, nutricionistas. Então, vamos lá, vamos estudar. Eu queria dar um recado aqui, que eu estou com o meu site novo, eu fiz um site novo, se alguém quiser dar uma olhada lá, é www.talk.com.br. Fechou, depois vamos dar uma olhadinha lá. Quero ver também para dar uns a mais, né? Não, dá uns ver se gostou lá, que entrou ontem no ar. Vou ver e vou te falar. Mas Fala, então tá, sim. Felipe, muito obrigada Obrigado a você, é um por prazer. transbordar conhecimento aqui com a gente. Que isso, e a gente é um prazer vai estar com você. conversando.
E a gente vai conversando e bora pro próximo nível agora, hein? Temos que Vamos, inventar um vamos sim. próximo nível além do Supremo. Vamos. Tá Obrigadão. bom? Boa noite a todos. Obrigado para quem acompanhou aí também. Até mais, até a próxima, Tchau, Felipe. até mais. Obrigado. Gente, deixa eu dar uns recadinhos aqui pra vocês também antes da gente começar lá. Começar, ó, a doida da Paula, né? Antes da gente terminar a live e começar. Já quero dar. Meu Deus, pense, gente, já quero fazer mais uma live aqui para vocês. Teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas, eu não consegui acompanhar muito nos comentários, porque tinha muito comentário, né? Vocês são maravilhosos aqui, super hards nos comentários. E aí teve algumas perguntas. Teve a pergunta da Juliana, que eu consegui anotar aqui, que ela perguntou sobre o curso, nosso curso completo de RT e consultoria de alimentos. Então, a gente estava comentando que tem, né, um módulo todinho que explica sobre projetos, sobre obras, sobre BPF. Tem o módulo de BPF também. Enfim, tem módulo de marketing, módulo de RT, módulo de consultoria. O nosso curso completo, justamente por isso que é esse nome. E nós temos uma ótima notícia. Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai abrir novas vagas para o curso completo no dia 6/6, tá? Então, daqui, acho que 2 semanas, isso, né? Então, daqui 2 semanas, no dia 6/6, domingão, 19 horas da noite, a gente vai abrir novas vagas para ter vocês com a gente no time hard, tá bom? E vai ser ótimo ter vocês. Eu sei que vai ser um divisor de água na profissão de todos os que vocês estão aqui, tá bom? Bora pro nível aqui, ó, supremo com a gente. E aí, vamos ver mais algumas perguntinhas de vocês que eu anotei aqui. E se vocês quiserem me fazer alguma pergunta antes de a gente finalizar a live, porque eu vi que vocês estão a todo vapor aqui. Olha, o pessoal falando da meia live. A Mari falando que essas lives passam muito rápido. Nossa, demais, né, Mari? Quando eu olhei ali, já tinha passado super de 1 hora. Meu Deus do céu. Mas eu preciso guardar um pouquinho para os outros dias, né? Porque vai ter live todo dia, meu povo. Então pense. Para fazer o curso, o pessoal tá perguntando. Para fazer o curso, então eu vou falar todas as informações sobre o curso no dia 6/6, tá bom? E quem estiver presente na live vai ganhar um desconto. E não se fala mais nisso, Paula. Não posso parar de dar spoiler. Aí a Lari perguntou: termino esse ano, posso fazer o curso? Você deve, Lari. É a melhor hora para você fazer o curso, é agora, estando na faculdade, porque daí você já começa, ó, dar um gás na sua profissão antes mesmo de estar formada. A gente vai falar sobre valores também no dia 6, justamente por causa desse spoiler que eu acabei de dar para vocês, tá bom? Perguntaram assim, ó. O que é RT? Gente, RT, eu sei que a live de perguntas e respostas é amanhã, mas RT é responsabilidade técnica. É quando você assina para um estabelecimento, tá? Então, você vai assinar por ele e você vai ter algumas atribuições. Por exemplo, fazer documentações, verificar, fazer vistorias, ver se aquele alimento ele é seguro para a população, tá bom? E a gente vai falar muito mais sobre responsabilidade técnica e consultoria de alimentos aqui nessa semana, combinado? Sou técnica em nutrição. Posso fazer o curso? Pode sim, com certeza. Preciso ser formada em qual curso? Samela, na área de alimentos, tá? Então, engenheiro de alimentos, nutricionista, zootecnista, médico veterinário e por aí vai. A Jaque falou assim: a Paula deveria fazer parte da grade do último ano de faculdade. Oh, meu Deus do céu. Verdade, né, meu povo? Já pensou estudar sobre marketing, empreendedorismo, como ter muito sucesso na sua profissão? Mas é por isso que tem o curso, né, gente? Não consegui baixar os arquivos no e-mail. Marco, uma pergunta. Você tentou pelo computador? Porque tem alguns celulares que daí você não consegue baixar, tá? Então daí você tem que tentar pelo computador, tá bom? Mas qualquer coisa eu acho que eu vou mandar, Marco, o link por WhatsApp pro grupo de vocês, tá bom? Gente, gostaram da live de hoje? Estão preparados para a live de amanhã? Ó, amanhã, 19 horas, vocês têm um encontro marcado comigo sobre perguntas e respostas. Então, assim, Paula, eu não entendi nada da live de segunda. Fica tranquilo, amanhã, terça-feira, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, anotem, façam igual eu, ó. Toda live eu tenho caderninho, meu povo. Tudo bem que vocês viram até um desenho ali, né? Mas eu sou dessas, eu falo e eu tenho que escrever. Então, ó, eu tenho aqui o meu caderninho, que fica comigo todo dia, o dia inteiro, e eu anoto tudo. Então, anotem as dúvidas de vocês. Inclusive, amanhã aí, ou depois agora, depois da live, pode ser? Porque já que vocês estão fresquinhos, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Stories, tá bom?
E aí vocês mandam todas as perguntas de vocês sobre responsabilidade técnica, consultoria de alimentos, como ganhar mais dinheiro, boas práticas de fabricação, sobre indústria, sobre supermercado, sobre serviço de alimentação, enfim, sobre a dúvida que vocês tiverem de obra, de projeto, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à área de alimentos, coloca na caixinha que eu vou abrir para vocês agora nos stories. E amanhã, 19 horas, eu vou responder todas as dúvidas de vocês. E quem sabe eu chamo você para tirar sua dúvida ao vivo comigo, né? O que vocês acham? Tá bom? Gente, eu espero vocês. Espero vocês amanhã, então, para nossa live de perguntas e respostas, 19 horas, tá? Combinado? O Marco, então, falou que tentou pelo celular. Então, daí tenta pelo computador, tá bom, Marco? Daí me conta se deu certo. Gente, beijo. E até amanhã, 19 horas, tá?